Então, seja bem-vindo a mais uma edição do Desejo Imediato. O Desejo Imediato, como vocês sabem, é um programa pensado para consertar cabeças, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, seja a nível amoroso, de cara a metade. Na parte da sexologia, ou seja, da cara a metade, nós temos a doutora Maria do Céu Santo, como sabe, fez o programa da semana passada. No resto está aqui a doutora Nunes, conhecida muito carinhosamente por alguns espectadores por doutora Nunes. E antes de ir à doutora Nunes esta semana, que ela vai explicar, Alexandra... Como escutar Não o ouvi, outro. Alexandra. Como aprender a escutar o outro. Como aprender a escutar o outro. Sabe o que é que isso quer dizer? Fique a pensar nisso enquanto eu lhe vou passar outra mensagem. Não se esqueça que nós temos um mail dedicado ao programa Desejo Imediato. E esse mail é, tome nota, está preparado. Dona Eugénia, já veio da cozinha ou da casa de banho, então escreva desejoimediato@gmail.com. Aqui a doutora Nunes e a doutora Céu, na parte da sexologia, têm todo o gosto em responder às suas questões e às suas dúvidas. No entanto, pode haver, Alexandra, situações em que não se consegue responder por mail. E o que é que tu fazes nessa altura? Sim, nessa altura dou aqui algumas indicações psicoterapêuticas que possam ajudar as pessoas face ao caso e conseguir encaminhar para o problema da pessoa. Sim, e até inclusive podes recomendar mesmo que a pessoa vá a uma consulta, porque há questões tão complexas que não se resolvem depois com o patuá e mesmo a responder por mail. Muito bem. Sim. Então tu, para esta semana, escolheste tu como aprender a escutar o outro. Exatamente. Porquê, Alexandra? Pronto, antes de mais, Camila, deixa-me ir só aqui aos e-mails. e-mails. Sim, desta semana. Sim. E, portanto, vou aqui dar duas notas aqui a dois mails que recebemos. Um de uma pessoa a falar sobre o tema da solidão, não é? Esta questão de os filhos saírem de casa para constituírem as suas famílias ou mesmo para poderem estudar para fora. O síndrome do ninho vazio. Do ninho vazio, exatamente. Tiraste umas palavras da boca. Eu não estudei psicologia, ok? Isto é com a doutora Nunes. Sim, e portanto o síndrome do ninho vazio leva a que na realidade haja aqui esse sentimento de solidão e principalmente a relação que acaba por se criar ou ver que não está criada em relação ao marido ou à mulher ou à relação conjugal que tinha em casa, não é? Porque no fundo dá-se aqui também muito mais a noção de quem é aquela pessoa, tem que se conversar mais e os filhos vão ocupando efetivamente esse nicho. Pronto. E outro tema também aqui importante, que acabou por ser aqui até de um jovem, em relação a ter tido uma relação amorosa, algo traumática na adolescência e que de alguma forma ele acaba por falar que isso tem vindo a molestar noutras relações futuras, não é? Mas o que é que lhe aconteceu de alguma exatamente? forma, sim, ele namorava com uma jovem aos 18 anos e acabou por ser traído, não é? E portanto, gostava muito dela e acabou por ter aqui muito tempo para fazer esse luto. Agora está numa relação e acaba por sentir aqui alguma desconfiança, ou seja, sente-se o que ele mais tem frio, medo é que se volte a repetir a situação. Sim, e isso no fundo leva ao que na realidade também esteja muito mais defensivo, não é? Como é que tu respondes a uma pessoa assim? Eu tenho uma resposta, mas é de leigo, mas vou ouvir a tua primeiro. Sim, aí é importante, se isso já é um comprometimento, até porque já é uma relação de longa data, não é? É importante que haja aqui um processo terapêutico para que de alguma forma possa desconstruir essa situação. Deixa-me lá desconstruir as tuas expressões técnicas. Como é que é? Sim, tratamento terapêutico quer dizer o quê? Não, é psicoterapia, ir a uma consulta. sim, uma consulta de psicologia clínica para poder percebe, meu caro, o que a Alexandra queria dizer é ir a uma consulta de psicologia clínica para de alguma forma poder falar, nomeadamente aqui, porque já está numa relação de algum tempo e acaba por ser importante poder desconstruir aquela situação. E é óbvio que há psicoterapias que ajudam bastante a que isso seja desconstruído e poder, de alguma forma, criar uma relação, ou na relação atual, uma fonte de equilíbrio então eu agora e de bem-estar. Posso eu dar a minha dica de leigo a este camarada? É assim, rapaz, isto é assim, nós nunca na vida sabemos se somos traídos ou não. Agora, se vamos começar a obcecar com isto, antes de acontecer, a gente não vive nada. Portanto, homem,
tranquilo, pá. Se acontecer, aconteceu. Mas também há tanta gente no mundo, não é? Se não for aquela, há de ser outra. Isto é uma brincadeira, mas serve para... Claro, mas isto serve para... É para além de... tirar a pressão da cabeça da pessoa em casa. Sim, mas pronto, esses processos, e não tem a ver com idades. Exatamente, tem nada a ver com idades. Muitas vezes nós acabamos por observar isso. O que é preciso é saber relativizar estas coisas, sim. no fim de contas, não é? Sim, e muitas vezes, por isso é que eu estou a dizer, por vezes um processo psicoterapêutico, uma consulta de psicologia clínica é importante porque de alguma forma a pessoa percebe que não é capaz de desconstruir, mesmo tendo amigos e familiares onde falem isso mesmo. Olha bem. Não é? Mas que ele se consiga ouvir e que possa realmente resolver essa situação. Alexandra, tenho uma má notícia para ti. Então. Olha, já passaram 5 minutos e aquela senhora chata que está ali atrás, que é a Andréa Costa, que é realizadora e também é cameraman, já está a avisar que passaram 5 minutos. Agora tens 10 minutos para te desenvencilhar do resto passo do ao programa. tema. Sim, que é como aprender a escutar o outro. Exatamente. Então explica lá isso, Amal. Pronto, então tendo aqui em seguimento do nosso último programa sobre a comunicação, nós falámos efetivamente da comunicação verbal e não verbal. Sim. Tá? E, portanto, em que uma boa comunicação tem que ser visto como a parte verbal, não é? Tem que ser vista a nível da voz e tem que ser vista a nível da postura. E, portanto, para isso também é importante que nós possamos, em termos de ouvir e escutar, possamos, como muitas vezes nós ouvimos em senso comum. Eu sei que é um lugar comum, mas explica lá a diferença, porque é que tu insistes tanto na ideia do escutar e ouvir? Sim, ouvir tem a ver muito mais com o sentido da audição. Sim. É aquilo que os nossos ouvidos ouvem por si só. E aí pode-se ouvir um ruído, pode-se ouvir uma pessoa a falar no fundo. E quando estamos a ouvir uma pessoa, também serve para aquela expressão de entrar por um ouvido e sair por outro. Sim, exatamente, sim. É que a pessoa, sim. Escutar é para além de, não é? Portanto, é óbvio que a pessoa está a ouvir, de facto, mas vai para além disso. E porquê é que muitas vezes nós só ouvimos e não escutamos? Olha, imagina, nós temos 3 situações diferentes. Entre colegas de trabalho, de mim para o chefe e de mim para a minha mulher, ou da minha mulher, ou de uma senhora para com um rapaz, a mesma coisa. Porquê é que nestas situações nós às vezes não ouvimos? Começamos uma discussão e por aquela questão do fim-capé, da teimosia, eu tenho que ganhar esta porcaria, e faz-se ali um fim-capé e não sai dali. Claro. Porquê é que isto acontece? Sim, para já, porque aí tem que se abandonar numa primeira fase o papel e o lugar de poder. É, portanto, quando a pessoa acaba por ir para um diálogo, uma comunicação e já vai com um papel de poder... O que é que quer dizer o papel de poder? O papel de poder tem a ver com o facto de a minha opinião, o meu sentir, a minha forma de pensar sobre esta situação é que está correta. É dominante. Pronto. E, portanto, se isso vai para o outro, se o A tem essa implicação no B, né, e vai com isso, é normal que efetivamente o B acabe por reagir de uma forma mais defensiva ou não ouvindo, entrando a sem saída a mil, porque na realidade não está capaz de conseguir ouvir aquela situação. E principalmente por aquilo que nós também falávamos no último programa, que tem a ver com uma comunicação agressiva, não é? Num tom acusatório, em que o outro efetivamente acaba por recuar em relação a algo que é apontado logo de imediato ao outro. Então é importante que de alguma forma haja a capacidade de, se o A precisa efetivamente de ser ouvido, é importante que peça ao B para esse processo acontecer. Eu estou a falar contigo, ok? Fora aqui das câmaras. E eu percebo que há uma diferença grande entre o que estás a dizer e o que eu estou a dizer. A primeiro sinal, isso é o primeiro sinal. Tom de voz. Sim. É muito importante. Sim. Body language é importante. Gesticulação é importante. Bom, então, esse é o primeiro alerta. Claro, porque, sim. Ouviu? Primeiro alerta. Tom de voz, ok? Olhos, body language, está a ver? Not relaxed. Contraído. E depois, o que a Alexandra estava a dizer, que é como eu estou a formular as coisas. Bem, Alexandra, eu já percebi isto. Qual é, imagina tu desse lado e diz assim, bem, este tipo já está em crescendo. A primeira coisa que tu fazes é o quê? Para já é preciso perceber que por vezes é preciso parar, tá? E ouvir, escutar, de certa forma, e poder integrar. Se eu vou neste caminho não vale a pena. Sim. Está ali uma parede, acabou. Integrar isso e posteriormente ir de encontro àquilo que foi apreendido e interpretado. Sim. E tu, se tu entretanto virares e disseres assim, bem, como é que eu agora posso começar a formular as questões de maneira diferente? Ajuda se tu me disseres assim,
bem, o que é que tu achas deste assunto? Achas que, em vez de me dizeres, isso não está certo, isso ajuda? Sim, ajuda. E ajuda se tu disseres à pessoa assim, bom, e se estiveste no lugar da pessoa, como é que tu reagias? Ajuda a fazer estas perguntas? Sim, colocar-se no papel do outro e criar empatia é altamente importante, não é? E, portanto, isso são posições que o A, quando quer poder ser ouvido, tem que ter em conta para poder, de alguma forma... Porque tu não estás a passar tu o poder para a outra pessoa. Exatamente. Estás-te a pôr numa posição de humildade. Sim. Ou seja, estás a ser inteligente a formular as questões. Sim, exatamente. E, portanto, de alguma forma, mesmo que nós não tenhamos resposta, entre aspas, para poder dar, o que é importante é tirar o que é para ser efetivamente entendido e, posteriormente, nessa análise, poder retomar a um diálogo e poder ir de encontro àquilo que é do que falámos, do que me disseste, eu entendi desta forma, eu entendi da outra forma, para poder, também no timing dos dois, não é? Criar-se aqui uma comunicação mais assertiva. Porque muitas vezes, Camila, aquilo que de alguma forma, aquilo que muitas vezes se verifica é a pessoa quer, à força toda, ter aquele diálogo. E muitas vezes o outro não está disponível. Portanto, nós temos que perceber qual é o timing do outro, não é? Para que na realidade possamos arranjar a melhor estratégia, o melhor timing, o melhor tempo para poder que esse diálogo seja o mais assertivo possível, não é? Pronto, outra coisa importante também é a pessoa A entender e ler-se, entrar aqui em processos de escuta interna para perceber o que é que eu também estou a implicar ao B, não é? Porque se a pessoa estiver sempre, o A estiver sempre no pica-miolo, passa a expressão, em relação a determinados comportamentos do outro, é normal que o outro efetivamente deixe de escutar. Que ele entra a 100 e sai a 1000, não ouve, não é? Até porque na realidade, isso diz muitas vezes às crianças, não é? Quando os pais acabam por estar sempre a repetir a mesma coisa, a criança efetivamente não escuta, não é? Enquanto se o pai for muito mais perentório naquilo que quer dizer e no momento certo poder dizer o que quer ir de encontro a que a criança faça, é muito mais fácil, não é? Agora, se estiver sempre a ouvir, a probabilidade da criança não fazer aquilo que o pai diz ou a mãe é grande. Eu estou, nesta altura do campeonato, estou a tentar fazer-te uma pergunta que é, imagina que tu estás desesperado, porque a outra pessoa não te está a ouvir. Sim. Está uma parede de botão, já bateste várias vezes na parede de botão, não funciona. Ajuda-se a perguntares à outra pessoa se existe algum problema ou o que é que pode estar por trás daquela casmurrice ou daquela teimosia. É importante. Sem utilizar a palavra casmurro. Exatamente, sim. Eu ia-te dizer isso. É importante, porque senão já não há diálogo. Os palhaços estavam aqui a dizer que eu sou casmurro. Já não há diálogo e, portanto, não podes ir por aí. Mas é importante, principalmente se existem várias tentativas. O que é que te preocupa? Qual é o problema? Há alguma coisa que esteja a perturbar? Sim. Ou o que é que eu estou a implicar em ti que te possa criar também esse tipo de comportamento? A forma como eu estou a falar contigo está-te a incomodar de alguma maneira. O que é que tu sugeres? Isto ajuda? Sim, ajuda. Não é? Ajuda bastante, porque de alguma forma nós vamos entender as necessidades do outro, não é? E vamos também remeter algum comportamento de responsabilidade para nós próprios, que também é importante, não é? Porque não é só o outro. Ajuda a morder o lábio ou não? Ajuda a morder o pano, como eu às costumo vezes dizer. Assim, vou mudar este tipo morder o pano. Para mulher grande, ajuda a morder os lábios às vezes. Ajuda. E já agora, quando chegas a uma situação em que tu notas já muita irritabilidade, é o sinal de que é melhor guardar aquilo para outra ocasião. Sim, é importante, de alguma forma, mesmo sem dar razão a nenhum dos outros, falamos sobre isto mais tarde. A mesma coisa em relação àquilo que, às vezes isso acontece muito em diálogos a nível de relacionamentos amorosos ou mesmo de pais e filhos, não é? Muitas vezes os pais acabam por ouvir e não escutar, não é? Muitas vezes. Pela dinâmica da vida, pelos afazeres. Uma das e às lições vezes mais importantes que aprendi com o meu pai, um dia foi ver o meu irmão discutir violentamente com a minha mãe e o meu pai virasse para ele e dizer assim, bom, já pensaste que há uma altura em que vale a pena não dizeres nada? Não é? Porque aquilo que tu vais dizer depois já não tem volta. Sim. Nunca mais esqueço disso, mas já não estou cá os dois, nem o meu pai nem o meu irmão, mas lembro que muitas vezes dessa troca de impressão entre o meu pai e o meu irmão, que realmente faz sentido. Sim. É melhor não dizer certas coisas. Sem dúvida. Morder o pano. Morder o lábio. Exatamente. Muito bem. Alexandra, imagina que depois, numa segunda ocasião, não é? A preocupação sempre aqui é dar a volta por trás, não é?
para predispor a pessoa para ouvir, Sim. noutra altura. Imagina que nessa altura não funciona também e que tu chegas à conclusão que ele é repetitivo com aquela pessoa e que até é bom procurar tratamento terapêutico. Como é que tu vais dizer isso a outra pessoa? Senão ela vai dizer, este gajo acha que eu sou maluco, não é? Não, de todo. Eu acho que se ambos quiserem que aquela comunicação seja de alguma forma muito mais Já eficaz... temos que abreviar isto e aquela chata temos. que está ali atrás já começou a fazer sinal, só passaram 15 minutos. Sim. E, portanto, se de alguma forma ambos acharem que é importante terem ali um mediador para que de alguma forma a comunicação seja de facto muito mais eficaz, Mas vão é os dois, importante. vão os dois. Sim, podem ir, ou então poder haver aqui Sessões separadas. pronto, haver a pessoa A que possa ir e poder de alguma forma perceber o que é que pode também estar a implicar no outro ou como é que pode ajudar a que a comunicação dela para com o outro seja muito mais eficaz, não é? Ok. Pronto. Agora, Camilo, é óbvio que nós aqui vamos só ver a perspectiva de uma das partes. Sim. Pronto. E a pessoa vai dar-nos essa indicação da parte como ela, de onde ela vê e não da outra parte. E às vezes é importante que se pudéssemos estar também com a outra parte para poder ver as duas perspectivas, não é? Porque a pessoa que pode recorrer vai sempre ter aqui Está sempre a ouvir uma Sim, história, não duas, sim, não é? Sim, sem Bom, dúvida. Alexandre, eu tenho mesmo que acabar com isto, não, André, Sim. temos o juízo. Nós chegamos ao final do programa de hoje. É muito importante, atenção, àquela separação que a Alexandra fez entre ouvir e escutar. E tenha sempre isto presente. Sim. Se você, quando estiver a relacionar-se com alguém e essa conversa for difícil, pensar sempre neste ponto. Será que eu estou a ouvir ou estou a escutar? Se você está do outro lado, percebe que a outra pessoa tem esse problema, tem que seguir a estratégia inteligente que a Alexandra estava a dizer. Sim. Bom, já sabe que nós temos um mail dedicado a isto, desejoimediato@gmail.com, e que você pode recorrer a esse e-mail para colocar questões à Alexandra e também à doutora Maria do Céu Santo. Alexandra, voltamos então na próxima semana. Sim, voltamos sim. Obrigado, com licença, Adeus. já sabe que está com o canal A Cor do Dinheiro e você na segunda-feira às 8 da manhã tem o programa, naturalmente, do programa matinal às 8 da manhã. Obrigado, com licença e até a próxima semana. Até a próxima semana.